A Ordem dos Psicólogos lançou esta semana um documento de sensibilização da sociedade para a prevenção de crimes de natureza sexual e outros que sejam cometidos contra adolescentes através da internet. De acordo com este estudo, só no ano passado foram registados em Portugal mais de 1.700 crimes sexuais, dos quais mais de 80% foram contra crianças e jovens. O documento pretende responder a questões como o que é um abuso sexual, quem são os potenciais agressores e destaca também que a maioria dos crimes são cometidos por pessoas próximas das vítimas. Ora, é precisamente na sequência destes dados que seguimos à conversa com a Renata Benavente, a vice-presidente da Ordem dos Psicólogos. Bom dia e obrigada por estar connosco. Estamos a falar aqui de um número muito alto, com também um aumento significativo e com o registro aqui desta particularidade de jovens e crianças serem efetivamente mais afetados. Pergunto-lhe se de alguma forma há informação suficiente nesta altura para perceberem o que é ou não um abuso e o que é que está a falhar. Ora, muito bom dia, obrigada antes de mais pelo convite para podermos aqui também falar um pouco sobre este documento que na nossa perspectiva é uma ferramenta essencial para quem trabalha com crianças, portanto ele é destinado não só a profissionais que têm no âmbito da sua ação atividade privilegiada com crianças e jovens, mas também para famílias e todas as pessoas interessadas nestas matérias que se prendem com o abuso sexual. Bom, nós sabemos desde alguns anos a esta parte, nomeadamente através daquilo que são os documentos oficiais decorrentes dos estudos sobre a criminalidade em Portugal, e aqui destacamos o relatório anual de segurança interna que foi publicado este ano, que reporta aos dados estatísticos de 2022, um aumento da criminalidade relacionada com a violência sexual e com os crimes de natureza sexual. E nesse grande grupo de crimes deste tipo surgem de facto os crimes de abuso sexual de crianças. Portanto, é um tipo de criminalidade que tem vindo a crescer em Portugal e isto deve de facto preocupar-nos. Isto decorre não só do facto de as pessoas estarem mais atentas a estas situações e, portanto, reconhecerem com maior rigor e cuidado a existência de práticas abusivas desta natureza que configuram crime, certo, mas também pelo facto de estarem mais dispostas e, no fundo, mais confiantes no sistema de justiça e no processo de denúncia. Portanto, isto facilita e promove o processo de denúncia quando há uma crença e uma convicção de que vai haver consequências e que o processo vai ser devidamente investigado. Ainda assim, e apesar de termos esta perspectiva de que, de facto, há um melhor reconhecimento sobre aquilo que são as práticas que configuram abuso sexual, existe ainda um grande número de pessoas que desconhecerá esta realidade e aqui destacaríamos talvez até aquilo que se prende com os abusos sexuais que são perpetrados através dos meios digitais, não é? Os meios online. Sim, portanto, muitas vezes gostava, doutora Renata, de olhar precisamente para isso, com alguma particularidade, desculpe interrompê-la, porque quando estamos a falar aqui, por exemplo, deste alerta que deixaram no que diz respeito a abusos feitos online, estamos a falar de idades entre os 12 e os 16 anos, que é necessário haver mais prevenção, é necessário haver mais atenção, talvez também por parte dos pais, ou mais campanhas, porque quando estamos a falar nestas idades, nesta faixa etária, estamos a falar de pessoas que efetivamente muitas vezes usam muito tempo a internet. Exatamente. Eu penso que será um pouco tudo aquilo que referiu, não é? Por um lado, a própria criança ou jovem ter conhecimento de que determinadas abordagens, determinadas práticas podem configurar uma prática de abuso sexual. Também a promoção da vigilância, da supervisão, da monitorização dos comportamentos das crianças por parte dos seus cuidadores, pais, outros adultos de referência, inclusive profissionais que lidam com crianças, professores, etc. Porque, e essa é uma realidade que nos preocupa bastante, como referiu, as crianças e jovens estão muito tempo ligadas a estas plataformas de comunicação digital, redes sociais, etc., sem grande monitorização e controle do que de facto se passa nestes contextos. Portanto, elas podem, e acontece com muita frequência, estar, no fundo, a entrar em registro e até em contactos de natureza sexual, por exemplo, partilhando fotografias, vídeos íntimos, articulando, porque também não há uma real noção do perigo que isto acarreta com eventuais abusadores sexuais. Aliás, esta é uma das estratégias que os agressores sexuais utilizam muitas vezes para abordagem à criança ou adolescente, muitas vezes recorrendo
a determinadas plataformas que são de uso recorrente por este grupo etário, não é? Por estas crianças e por estes jovens, e, portanto, esta é uma área de grande preocupação do nosso ponto de vista. Eu sublinhava também que este documento, que é um documento que consideramos bastante complexo e completo, não complexo porque ele de facto está muito simplificado e, como eu dizia, é também dirigido para a população em geral, mas de facto é um documento que inclui não só estas questões que nos ajudam a perceber os sinais de alerta, como também sintomas ou indicadores que a criança possa estar a ser vítima de abuso sexual, porque muitas vezes os sintomas não são aqui os pais também devem estar atentos e ter também uma maior informação, talvez nesse sentido. Deixe-me olhar aqui para outra questão, que é o facto de, neste relatório, há pouco até dizia efetivamente que há um aumento das queixas também por haver naturalmente mais informação, mas também uma maior confiança nos serviços. O que lhe pergunto é, porque quando os dados indicam que os abusadores normalmente são pessoas próximas das vítimas, por outro lado isto acaba por também talvez diminuir as denúncias e, no caso das crianças, não conseguirem perceber efetivamente se é um abuso ou não. Sim, exato. Diminuir as denúncias não podemos afirmar isso claramente. O que ocorre de facto é essa confusão que pode haver na vítima entre aquilo que é uma prática abusiva ou uma prática que a própria criança enquadra naquilo que é um relacionamento normativo. E dando um exemplo, se a criança é educada e estabelece uma relação com aquele adulto que passa por práticas deste tipo, toques desadequados ou até outras situações mais graves, poderá incorporar isto, não é? Estes comportamentos como algo que é comum e que é normal no contexto daquela relação. Daí a importância da prevenção, não é? Nós temos que trabalhar muito em contextos que não se circunscrevem à família, portanto, noutros contextos mais alargados, nomeadamente em contexto escolar e noutros ambientes, esta questão da prevenção. O que é um toque adequado, o que é um toque desadequado, o que é aceitável, o que não é aceitável. Portanto, clarificar muito isto junto às crianças para que elas próprias consigam reconhecer e identificar que estarão a ser vítimas de abuso. Atualmente, e este exemplo que vou dar é bastante preocupante, temos crianças que percebem que estão de facto numa situação deste tipo, de abuso sexual, quando numa das atividades letivas na escola abordam as questões do que é uma relação sexual, os órgãos sexuais, e portanto é nesse contexto académico e de transmissão de conhecimento sobre órgãos sexuais e sobre o funcionamento do corpo que percebem que de facto estão a ser vítimas de abuso. Portanto, todas estas dimensões devem ser trabalhadas. Isto pode ser feito a idades muito precoces. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas sobre isso, não é? Quando falar destes assuntos com as crianças, isto pode ser trabalhado naturalmente com a linguagem adequada e ajustada ao nível de desenvolvimento da criança, mas pode ser feito numa idade muito precoce com mensagens desta natureza. Portanto, ajudando a criança a entender aquilo que é adequado ou desadequado nestas questões da relação sexual e do relacionamento sexual e também prevenindo o envolvimento através das redes sociais e da internet com estes potenciais abusadores e essa é uma área que tem de facto crescido muito e em relação à qual provavelmente as pessoas não estão tão atentas e tão alerta. E como dizia também, muitas vezes nós... Sim. Mesmo Sim, para concluir. e é só acrescentar isto, que muitas vezes os pais, e quando fazemos essa abordagem na nossa intervenção até clínica ou de outra natureza, portanto aqui focando um pouco naquilo que é o nosso papel como psicólogos, e quando tentamos explorar o conhecimento que os adultos têm sobre o que é que o seu filho faz nas redes sociais, utiliza o telemóvel, para que fins, percebemos que há de facto um desconhecimento absoluto sobre aquilo que as crianças consomem, fazem, as interações que têm nestes contextos, e isso é de facto bastante preocupante e temos que trabalhar todos em conjunto, enquanto comunidades, enquanto sociedade, para salvaguardar que este tipo de situações não acontecem e com isto inverter um pouco esta estatística muito preocupante que tem crescido, infelizmente, relativamente ao abuso sexual contra crianças e jovens. E com isso também, como dizia, um maior diálogo até mesmo no seio familiar, não só com esta informação, mas também a atenção àquilo que os jovens fazem na internet. Renata Benavente, obrigada por ter estado connosco neste hoje. Um bom dia. Obrigada.